Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Que bom! Nós nos encontramos novamente, mais uma semana, né? E vamos agradecer a Deus por mais esta aula. Aí onde você está, feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua bondade, pelo cuidado do Senhor com as nossas vidas e com a nossa família, Pai. Abençoa esta aula, que a Tua palavra fale ao coração de cada criança, de cada família, Senhor, em cada lar. Em nome de Jesus. Amém. O nosso versículo, ele está no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 14. E diz assim: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Vamos mais uma vez? Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, versículo 14. E esse versículo, ele está dizendo o seguinte, que prossigo para o alvo. Quando a gente prossegue, é que nós vamos, né, para algum lugar. E aqui nós vamos para o alvo. Qual é o alvo? É Jesus Cristo. Então é cumprir algo que Deus nos mandou cumprir, que é Jesus Cristo. É levar Jesus para as outras pessoas, para quem não tem. Porque o nosso prêmio está em Deus. O chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então nós temos uma recompensa no Senhor. Mas nós vamos fazer isso só por causa da recompensa? Não. É porque o amor de Deus é tão grande por ter mandado Jesus morrer na cruz por amor às nossas vidas. Ele não olhou para o nosso pecado, Ele amou. E assim, quando a gente reconhece o nosso pecado, se arrepende dos pecados e tem Jesus como único Senhor e Salvador das nossas vidas, nós temos alegria, paz, e nós queremos que todas as outras pessoas tenham também, tenham Jesus. Nossa alegria é levar Jesus para as outras pessoas, não por recompensa, mas por gratidão, por aquilo que Ele fez por nós. E a nossa aula, né? Nós estamos falando sobre a missionária Ma Slessor, né? Que era a Maria Slessor, que é uma escocesa. E ela foi ser missionária onde mesmo? Na Nigéria, num lugar chamado Calabar, né? Eles tinham uma cultura diferente, eles tinham crenças diferentes, mas tudo que eles faziam era para agradar ao Deus que eles tinham. Mas era um Deus que não era o Deus verdadeiro, que não era o nosso Deus, Criador de todas as coisas. Por isso, ela foi para lá. Deus colocou no coração dela de ir até aquele povo para falar das verdades do Evangelho. E assim, aquele povo tivesse uma vida abundante, uma vida plena, adorando ao Deus vivo e verdadeiro, fazendo a vontade de Deus. E lembram que na aula passada, eu falei que lá eles tinham o cacique, né? Tinham muitas mulheres e tinham duas delas que iam receber um castigo. Sabem qual era esse castigo? Elas tinham que apanhar, levar 100 chicoteadas nas costas, cada uma, porque elas brigaram. Mas a Maria, a Má, ela não sabia. Ela não queria aquele castigo. Era cruel demais.
Por outro lado, ela não podia tirar a autoridade deles. Era um costume. Então ela pensou, orou, conversou com elas. E então ela foi e falou para os homens, para o cacique e os homens: vocês estão errados também. Eu não posso impedir o castigo delas, mas vocês estão errados, porque a palavra de Deus ensina que o homem ele tem que ter uma só mulher e não várias. Vocês também estão errados. E eles pensaram. Então eles entraram num acordo. Em vez de levar 100 chicoteadas, elas levaram apenas 10. Crianças, aquelas pessoas, aquele povo, estavam aprendendo a conhecer a Deus, amar o Senhor Jesus, por meio da vida dela. Então as coisas que ela ensinava, eles acreditavam, eles aceitavam, porque eles viam que era verdade. Eles tinham respeito por ela. Mas um dia ela foi visitar uma outra tribo. E lá eles iam de canoa, né? Pelo rio. E quando ela estava voltando para a tribo dela, ela tomou chuva. E ela ficou muito doente. Que eles mandaram ela de volta para a Escócia, para a casa dela. Porque eles acreditavam que ela ia morrer. E ela precisou ir e deixar aquele povo. Lá ela se recuperou e fez ainda muito mais. Ela pregou nas igrejas, falou, encorajou, incentivou as pessoas a serem missionárias também. E ela encontrou uma jovem e perguntou: o que te impede de servir ao Senhor, de ser missionária? E aquela jovem pensou assim: nada. Então ela encorajou, incentivou aquela jovem e ela foi também para a Nigéria e ela serviu por muitos anos lá como missionária. Crianças, ela orava todos os dias e pedindo ao Senhor para aquele povo. Quando ela retornou, aquela festa que eles estavam fazendo, as pessoas se alegrando, né? O cacique da tribo estava esperando ela e perguntou se ela fez boa viagem, como foi, né? Que ela fosse bem-vinda. E ele disse também para ela que o povo estava comemorando, se alegrando, sabe por quê? Porque ele tinha decretado que as crianças gêmeas não seriam mais mortas. Eles não iam mais matar as crianças gêmeas. Eles iam deixá-las vivas e iam cuidar delas. Eles também estavam entendendo a questão das esposas, de um homem ter uma só esposa. Crianças, Deus estava tocando no coração daqueles homens, daquele povo, a respeito da palavra de Deus. Ela, Amá, estava fazendo a diferença ali. Olha como Deus é maravilhoso. Ele usou a vida dela, ele deu coragem a ela para falar de Jesus. E ela foi. E eles falaram assim: olha, você não vai mais sair, você vai se poupar, porque nós não queremos que você se machuque, não queremos que você fique doente. As crianças, ela já estava sabendo de um outro povo, uma outra tribo, chamada Okoyongo. Era distante e eles tinham uma fama também de ser uma tribo muito ruim. Ela já estava querendo ir para lá. E ela foi. E o cacique: não vá, eles são maus, você vai ser maltratada lá. Mas ela também tinha ouvido isso dele. E ela foi bem recebida. Então ela se preparou e foi também para aquele lugar. E lá, quando ela chegou, ela ensinou, ela falou do Senhor, ela começou a ensinar as mulheres também sobre os costumes. E este menino,
ele foi castigado, crianças. Derramaram óleo quente no braço dele, porque ele foi ajudá-la com as coisas para preparar ali o lugar que ela ia estar. Então, ele foi ajudar e ele recebeu esse castigo, porque ainda tinham pessoas que não queriam que todos servissem ao Deus verdadeiro. Ainda tinham algumas pessoas que não criam. Mas ela conversou com eles e explicou e orou ao Senhor. E o chefe daquela tribo, o cacique, ele ficou muito doente. Muito doente. E quando alguém adoecia e morria, vinham povos de outras tribos para brigar, para matarem. Era muito triste. E se isso acontecesse com ele, já tinham outras tribos se preparando para irem lá. E ela orou ao Senhor, cuidou daquele cacique e ele melhorou, crianças. Olha como Deus foi maravilhoso. E o cacique da tribo de Ocoiongo? Quando ela o encontrou, sabem, foi numa situação difícil, porque eles bebiam muito e começavam a brigar. Então ela olhou bem firme nos olhos dele e disse: basta, chega, agora você vai para a sua tribo, vai embora. Ele olhou, espantado, uma mulher dando ordem para ele, mas ele obedeceu e pegou os seus companheiros e foram. E eles tinham muito medo das coisas que eles viam pelo caminho, porque eram ofertas a outros deuses. Mas a Mar, ela não tinha medo de nada, ela tirava as coisas do caminho. E eles puderam voltar tranquilamente. Então essa coragem que ela tinha, eles admiravam, eles viam que ela era diferente. Mas não era porque ela era uma mulher, não era porque ela era de outro lugar, porque ela tinha o Senhor. E ela não temia, porque ela sabia que o Deus vivo e verdadeiro era com ela e protegia a vida dela. E ia proteger a vida deles também. Então, ela tinha recebido uma promessa do cacique, que ia construir uma casa maior para ela. Mas eles, todos os dias, amanhã nós vamos fazer. Outro dia a gente começa. Hoje não. Sabem o que ela fez? Ela mesma começou a preparar as coisas para construir a casa. E então, os homens daquela tribo começaram a ver que ela estava trabalhando sozinha, que as crianças estavam ajudando, ficaram envergonhados e foram ajudar também. Então, ela construiu a casa dela, uma casa maior, mais espaçosa, melhor para ela e para as crianças que moravam com ela. A Juanita também. Lembram da Juanita? Ela ainda estava com a Má. Então, o cacique da tribo de Equeng, quando ficou sabendo, ficou envergonhado, porque ele tinha prometido que ia construir uma igreja para ela. Quando ele ficou sabendo que ela tinha começado a construir a casa, ele tratou de construir a igreja e ela pregou pela primeira vez naquela igreja. Ela também voltou para a Escócia outras vezes, mais uma vez, porque ela estava doente. E lá ela se recuperou e falou para outras pessoas sobre a necessidade, crianças, de mandarem missionários, de enviarem pessoas com ela, porque ela estava envelhecendo. Ela ia precisar que outra pessoa continuasse o trabalho que ela iniciou ali. Ela tinha o respeito daquele povo. Ela era comum deles. Ela sabia a cultura, ela sabia falar como eles falavam,
ela entendia de tudo, tudo, crianças. Então, ela também falava dessa necessidade que ela tinha, mas as pessoas não iam. Sempre que eles tinham uma situação difícil ou quando os caciques queriam brigar, eles chamavam ela, Má, corre, Má, corre, Má. E ela corria, onde quer que fosse, qual fosse a distância, ela corria. Ela deixava o que ela estava fazendo e ia. E as pessoas, todos, homens, mulheres, crianças, idosos, obedeciam, ouviam, falavam, e ela era quem dizia o que eles iam fazer. Eles respeitavam muito ela. Então, eles tinham tanto respeito que ela recebeu um cargo, um cargo importante, de vice-cônsul. Ela ia ser tipo uma governadora ali. Ela ia ajudar aquele povo. Então ela começou a ver as necessidades daquele povo, o que eles precisavam, as melhorias que tinham que ser feitas ali nas tribos, e tudo ela levava para falar, para ser discutido, para trazer melhorias para eles. Ela era muito respeitada, muito respeitada. E todos os lugares ela passava por situações difíceis, sim, mas as pessoas iam tomar conselho com ela. Então, muitas coisas a Má conseguiu fazer por amor àquele povo. Ela falava das necessidades que eles tinham e tudo para honrar ao Senhor. Mas, crianças, uma vez o cacique da tribo, ele ficou muito doente, muito. E infelizmente, ele faleceu. Não teve o que fazer, porque ele já estava bem doente, muito fraco. É diferente do que eles tinham costume de celebrar, de beber, de se alegrar. Não, eles não beberam, porque todas as vezes que eles bebiam, eles se embriagavam, eles faziam coisas que não agradavam a Deus. E ela, sempre que ela via essas situações, ela orava, ela falava, Senhor, todo esse tempo aqui, todo o trabalho que eu estou fazendo com esse povo, Senhor, tem misericórdia, alcança o coração desse povo, eles continuam fazendo coisas erradas. Crianças, Deus sempre ouviu e respondeu às orações dela. E ela viu muitas coisas acontecerem. Quando morriam, eles não faziam mais isso. Eles não se embriagavam mais. Eles tinham um tempo de luto por aquela pessoa que havia morrido. Ela cuidava das pessoas doentes, ela orava, ela trazia medicamentos, ela trazia ajuda, reforços. E então, criança, o tempo foi passando, os anos se passando, e Má também começou a adoecer, envelheceu. E ela sabia da necessidade de deixar alguém ali para terminar aquele trabalho que ela havia começado. A necessidade, crianças. Então, ela visitava as tribos, ela conhecia os povos, e olha, eles ainda tinham outros deuses. Essa aqui era uma tribo chamada Nigires. Os Nígides. Era um povo difícil, mas ela foi até eles, porque a fama dela já tinha se estendido por toda aquela região, por toda a Nigéria, por todo o mundo. As pessoas já conheciam, já sabiam dela.
E o nome dela, Má, queria dizer mãe. Era um nome carinhoso. Por isso todos a chamavam de Má, porque era a mãe branca daquele lugar, dos nigerianos ali, daqueles povos. E então eles tomavam conselho com ela. E ela falava do Senhor Jesus, e esses povos tiveram a oportunidade de receber o Senhor. Eles tiveram a oportunidade de, por meio da vida da Má, receber o Senhor Jesus. Ela recebeu também alguns prêmios. Sim, ela recebeu prêmios. As pessoas respeitavam ela, não só ali na tribo, mas pelo mundo. Sabiam do trabalho que ela tinha feito. A vida dela toda foi em amor àqueles povos. Ela não falou de longe, ela viveu com eles. Ela viveu com eles, como um deles, amando o Senhor. E esse amor que ela tinha pelo Senhor Jesus, ela transmitiu para todo aquele povo. Aqui vocês viram a Juanita com ela? Ela acompanhou o Má até o final. Olha as crianças, ela já tinha envelhecido, então ela andava com a ajuda de uma cadeira de rodas. Ela ficou bem velhinha. E o trabalho que ela fez foi conhecido pelo mundo todo. As pessoas que ela ajudou, esse nome, corre, Má, corre, porque onde tinha uma situação difícil, onde eles sabiam que iam ter dificuldade, que ia ter confusão, eles avisavam e ela corria e chegava até o lugar e conseguia impedir. E ali ela falava do Senhor Jesus. Ela pregou, ela conseguiu construir igreja naquele lugar, naqueles lugares, naquelas tribos. Muitas coisas. Má fez muitas coisas. Por isso, crianças, olha as crianças ao redor dela. Má recebeu premiações. Ela foi uma mulher que teve reconhecimento aqui na terra e com certeza ela está com o Senhor Jesus. A Bíblia fala, em 1915, Má, ela morreu. Ela está com o Senhor hoje. Ela prosseguiu para o alvo. Ela cumpriu o propósito que Deus tinha para a vida dela aqui na terra. Ela amou o Senhor de todo o coração, com toda a vida dela. E hoje ela está na presença de Deus. Crianças, que essa história fale ao coração de vocês. Vocês sejam cheios de coragem, do amor do Senhor em suas vidas, para viver aquilo que Deus tem para cada um de vocês. Deus abençoe e até a próxima. Tchau!